Livro de Ruth, Ruth capítulo 1. No último domingo nós começamos uma série de sermões, será uma breve série, na verdade, uma pequena série de sermões, neste livro chamado Livro de Ruth. Nós vimos já os 5 primeiros versos, e hoje nós vamos ver o resto, a parte final deste capítulo, que vai do verso 6 até o verso de número 22. Este livro de Ruth, ele é um livro que narra a história de um romance. Ele é o romance de Ruth com Boaz. Mas este livro de Ruth não se resume a este romance humano. Este livro de Ruth tem um romance maior, que é o romance da redenção, personificando a figura de Boaz, o Cristo que é o nosso resgatador e que veio mudar a nossa sorte, como Boaz vai mudar a sorte da família de Noemi e de Ruth. Então este livro de Ruth é extremamente rico, ele é gratificante porque ele tem algumas mudanças muito rápidas no livro. O capítulo 1 começa com tragédia, e o final do livro termina com alegria. O livro de Ruth começa com fome e termina com fartura. O livro de Ruth, de certa forma, começa com morte e termina com o nascimento de filhos. Então todos nós gostamos de histórias assim, de histórias que têm redenção, que começa mal, mas termina bem no final. Porque de certa forma isso é o que vai acontecer com os eleitos do Senhor. Começa mal, mas há uma redenção pronta para eles em Cristo Jesus e nos novos céus e nova terra. Então vamos ler o livro de Ruth agora, o capítulo 1, apenas do verso 6 até o verso 22. Diz assim: Então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera. Indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Abstei-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor, descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre.
Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tens afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Oremos. Senhor Deus, use a tua palavra, que foi inspirada por ti mesmo, ilumine, ó Deus, a leitura e a interpretação deste texto e a aplicação desta verdade no nosso coração, para que nós possamos sair daqui alimentados por ti nesta noite. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa história é a história de uma família que quebrou a cara. Os versos 1 ao verso 5, nós vimos que Elimeleque tomou uma atitude errada diante de uma crise e resolveu sair da terra prometida de Belém, trocou Belém por Moabe. Moabe é uma terra dos inimigos, e saiu porque estava vivendo na época do juízo, um período difícil, e porque teve fome lá em Belém. E ele resolveu pegar um atalho, mas atalhos nunca dá certo. Atalho sempre nos leva, parece rápido demais para o local, mas sempre há grandes custos por pegar atalhos. Essa família que saiu da crise foi parar numa crise maior. O próprio Elimeleque morreu em Moabe. Os seus filhos casaram com mulheres moabitas, que são mulheres que não pertencem ao povo de Deus, e também faleceram em Moabe. E aquela mulher, Noemi, ficou numa terra distante, com 2 noras, tendo enterrado o seu esposo e os seus 2 filhos. Nós vimos que aquela família tinha se quebrado, mas aquela família precisava de redenção. A partir do verso 6, nós começamos a encontrar no livro de Ruth, esta história da redenção começando a se desenhar na família de Noemi. E eu gostaria que nós pudéssemos olhar nessa noite, este texto do verso 6 ao verso 22, sobre o seguinte tema: a graça de Deus em atrair pecadores. Como que Deus é gracioso em trazer para junto de si pecadores. E Ele vai trazer a Noemi, que estava distante. E Ele vai trazer a Ruth, que pertencia a um povo inimigo. E Ele pode trazer eu e você, a presença dEle, única e exclusivamente por causa de graça, da graça que Ele tem, do favor imerecido. Noemi vai ser alvo do favor imerecido de Deus. Esta mulher, que há mais de 10 anos atrás tinha virado as costas para a terra prometida, Deus não vira as costas para ela no momento de maior dificuldade. E eu gostaria então que nós pudéssemos ver 4 lições aqui neste texto. Primeira lição é que não importa quão distante estamos, sempre há possibilidade de voltarmos para o povo de Deus. Olha aí o verso 6. Vamos ler o verso 6? Então, não importa quão distante estamos, sempre há possibilidade de voltarmos para o povo de Deus. Noemi estava longe de Belém, Noemi estava em Moabe, Noemi tinha saído do limite da terra prometida, Noemi tinha atravessado, Noemi tinha virado as costas. Mas lá, longe da terra prometida, ela teve informação, chegou ao ouvido dela, uma notícia maravilhosa. Deus se lembrou do seu povo. Deus havia se voltado com graça para o povo de Belém, para o povo que estava passando por fome em Belém. E essa notícia chega ao coração de uma mulher que tinha perdido tudo, uma mulher que tinha perdido filhos, que tinha perdido esposo, uma mulher que estava com a vida quebrada. E ela disse: é hora de eu sair de Moabe, é hora de eu voltar para Belém. De certa forma, essa história de Noemi, esta volta de Noemi, me faz lembrar a parábola do filho pródigo do Novo Testamento. Parece que a história de Noemi é a história da filha pródiga do Antigo Testamento. Da mulher que saiu da casa do pai, viveu, quebrou a cara e teve que voltar. Nunca é tarde para voltar para o povo de Deus. Não importa quão distante nós
estejamos, não importa quais passos nós venhamos a dar, não importa o que fizemos, não importa as leis que quebramos, não importa o quanto distante ficamos da terra do Senhor, da graça de Deus, do povo da aliança, ainda é tempo de voltar para a casa do Pai. Então se dispôs Noemi para sair de Moabe e voltar para Belém. Talvez você esteja dizendo: pastor, isso aqui é óbvio, isso aqui é fácil de fazer. Não é. Pensa você, como que Noemi teve que engolir o orgulho dela, entre aspas. Ela voltando para Belém, ela vai reconhecer publicamente que ela errou no passado. Aquelas pessoas que quando ela quis sair juntamente com o marido, e eles talvez disseram assim: não vai, Elimeleque, não vá, Noemi. Algumas dessas pessoas estão vivas ainda, e agora ela tem que voltar, e eles vão olhar e dizendo: nós dissemos para você não ir, viu como deu errado? Percebe que voltar para a casa do Senhor é necessário, mesmo que isso faça com que nós tratemos com o nosso orgulho. Não é tão fácil reconhecer que erramos em uma certa decisão. Não é tão fácil reconhecer que as nossas atitudes não foram as melhores em determinado momento. Não é tão fácil voltar de uma terra inimiga como Moabe. Mas Noemi vai voltar, porque ela entendeu que Deus se lembrou do seu povo. Ela entendeu que Deus sempre lembra do seu povo. Que como é bom estar no meio do povo de Deus, porque Deus trata com o povo dele. Mesmo quando Deus disciplina, como ele tinha feito por causa da série de pecados de Israel, mas vira de regra, ele se volta com graça. E Noemi diz: eu quero estar lá, eu quero comer pão de novo em Belém, eu quero me fartar de novo na terra do pão. E Noemi percebe que ela não apenas pensa que precisa voltar, mas ela toma a atitude de voltar. Olha o verso 7. Olha a primeira palavrinha aí do verso 7. Vamos ler? Saiu. Tem gente que fica a vida toda dizendo: eu preciso voltar. E como pastor, eu já tenho conversado com pessoas que dizem: pastor, eu já fui crente, já fui da igreja, e eu vou voltar. E eu quebrei a cara, mas um dia eu volto para o povo da aliança. Isso vai postergando. Noemi não, Noemi saiu de Moabe. Noemi disse: eu tomo essa decisão, eu vou. Naturalmente que tudo isso é a graça de Deus alcançando esta mulher. É Deus tocando no coração desta mulher. É Deus começando a colocar as peças em ordem, no quebra-cabeça que esta família tinha destruído. É Deus iniciando a redenção desta família. E a redenção só é possível lá em Belém. Só é possível você ser alvo da manifestação graciosa de Deus, você estando na presença de Deus. É por isso que Deus atrai você para o meio dele. É por isso que não importa quão distante você vá, Deus traz você de volta para tratar com você no meio do povo dele. Olha que não é fácil essa atitude de Noemi. Porque quando Noemi chega em Belém, olha o verso 19. Olha o verso 19. Vamos ler? Então ambas se foram. Noemi, percebe, gera comentário. E as pessoas comentaram: não é essa Noemi? Essa não é aquela mulher alegre que saiu daqui? Mas Noemi volta. Não importa o que o povo irá dizer, você precisa voltar para a presença do Senhor. Não importa quão distante estamos, sempre há possibilidade de voltarmos para o povo de Deus. Mas há uma segunda lição aqui neste texto. Então a primeira é essa lição de uma mulher que tomou uma decisão errada, mas Deus vai ao encontro dela e traz ela de volta. Lá em Moabe ela ouviu que Deus se lembrou. Deus falou com ela através das informações do povo. Fez com que a notícia chegasse até ela. E ela volta para Belém. Você talvez precisa voltar. Mas a segunda lição é a segurança do nosso futuro não está nas coisas deste mundo, mas em Deus.
A segurança do nosso futuro não está nas coisas deste mundo, mas em Deus. Olha aí que esta verdade de que é Deus quem garante o nosso futuro é facilmente esquecida, inclusive na mente de crentes. Olha como que Noemi vai tomar essa atitude. Olha o verso 8. Antes ainda o verso 7. Saiu, pois, ela que é Noemi, com as suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Então elas saíram de Moabe e está na estrada, no meio da estrada. Essa Noemi vai começar a dizer algumas palavras. E essa mulher demonstra no primeiro momento que ela acredita que a segurança do futuro está nas coisas do aqui e não em Deus. Mesmo ela voltando para Belém, ela ainda está confiando que as coisas deste mundo podem dar um futuro para alguém. E ela vai dizer isso para suas 2 noras. Você precisa entender o que está acontecendo. Noemi ama essas mulheres, e essas mulheres amam Noemi. Elas ficaram entrelaçadas por causa do casamento dos filhos, mas acima de tudo, por causa da convivência. Além disso, há aqui a tragédia que uniu essas mulheres. Todas elas perderam pessoas queridas. E 3 mulheres então estão caminhando. Mas olha o conselho da crente. A crente aqui é a Noemi. E olha o conselho dela. Verso 8. Disse-lhes Noemi, vamos ler? Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Essa mulher está dizendo, Deus abençoe vocês aqui. Fiquem aqui em Moabe. Vocês são novas. Ela está dizendo, casem de novo, recomecem a vida. Dá para vocês reconstruírem. Fiquem em Moabe. No primeiro momento, olha a resposta aí, no verso 10. E disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Orfa e Ruth disseram isso. Não, nós iremos contigo ao teu povo, Noemi. Nós estamos decididas. Olha o verso 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Esta mulher está voltando para Belém. Esta mulher está voltando para a terra da aliança. Esta mulher está voltando porque lembrou que Deus está dando pão em Belém. E essa mulher está dizendo, não, filhas minhas, não vem comigo não, fica aí. Talvez há aqui uma questão racial, porque os moabitas são proibidos de estarem na congregação do povo de Israel. Talvez ela temia a reação do povo quando ela chegasse levando as mulheres moabitas. Nós não sabemos ao certo, mas o fato é que a Noemi está dizendo para as noras, não precisa ir para a terra da aliança não, não precisa voltar para a casa do pai não, vocês são daqui, fiquem aqui. Olha a continuação, por que ireis comigo, ela pergunta, tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ela está achando que a única forma dessa Orfa e Ruth serem abençoadas é se elas tiverem marido. Percebe? Noemi esqueceu que Deus poderia cuidar do futuro de Orfa e do futuro de Ruth, dando marido ou não dando marido. Numa época em que as mulheres eram totalmente dependentes, e Noemi diz, olha, eu não tenho como ter mais filho, eu sou velha, e se eu tivesse filho hoje, você iria esperar eles crescerem? Não, né? Então vive a vida, volte para a casa dos pais de vocês, recomece a vida. O que é que Noemi está mostrando aqui? Noemi ama essas 2 mulheres, Noemi está preocupada com o futuro dessas 2 mulheres, e Noemi vê que em Belém não há futuro para elas. Por quê? Porque não pode ter filhos, porque elas não vão poder casar. Casamento é bênção de Deus, e nesse livro vai ter um casamento. Mas nós esquecemos que Deus é quem garante o nosso futuro, e não as coisas deste mundo. Quão facilmente nós somos tomados por este pensamento. Talvez você que vem aqui nessa noite, talvez você está com medo do futuro, porque você está olhando para as coisas desta vida. E às vezes Deus tira as coisas desta vida, que nos garante uma estabilidade legal.
mas Deus continua cuidando do futuro. O que Noemi tinha que dizer para essas duas mulheres é dizendo: olha, eu não tenho filhos, mas eu sei que em Israel Deus cuida do seu povo. Era isso que essa mulher tinha que ter dito. Não é isso que essa mulher diz, porque facilmente nós esquecemos quem é que cuida do nosso futuro. Depois dessa série de palavras, de Noemi dizer para Orfa: olha, não tem futuro para você. Dizer para Ruth: não tem futuro para você. Olha o verso 14. Então, de novo, choraram em voz alta. Isso aqui é coisa emocionante, irmãos. Isso aqui é coisa que faz o coração amolecer. 3 mulheres chorando. Verso 14. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Vamos ler? Orfa toma a decisão mais fácil, dizendo: opa, calma aí, eu gosto de você, Noemi, mas realmente, quando a gente para colocar na balança, você já está perto de morrer. Você tem parentes em Israel, eu não. Eu vou ficar aqui mesmo. Você está certa. Ela chora, ela tem sentimento, mas ela vai cuidar do futuro dela. Ruth se apega a Noemi. Ruth se apega a uma mulher que não tem expectativa nenhuma. Ruth está apegada a Noemi, não pelas coisas deste mundo, mas pelas dádivas celestiais que existem lá em Belém. E o interessante dessa história é que Orfa foi ficar preocupada com o futuro, preocupar com construir a vida. Orfa, que tanto se preocupou, sumiu da história da redenção. Orfa se despediu não apenas de Noemi com um beijo, mas ela se despediu da história bela da redenção. Essa mulher que buscou então resolver os seus problemas com as coisas deste mundo, voltou para casa na expectativa de casar, a história dela termina aqui. Não há mais holofote sobre Orfa. Ruth, que se apega e vai com uma mulher que não tem perspectiva nenhuma humana. Essa Ruth, que não se preocupou com o futuro, mas creu no Deus que cuidava do futuro, esta Ruth vai se tornar da descendência de Davi, que vai ser um rei em Israel. Vai se tornar da descendência de Jesus Cristo, que é o rei do universo. Nos ensinando que quando nós entregamos a nossa vida a Deus, sabendo que Deus cuida do nosso futuro, Deus faz aquilo que é melhor para nós. Irmãos, nós vivemos uma geração que quer fazer o seu próprio nome, quer fazer a sua própria história, quer marcar a sua geração com seus feitos. Esquece que é Deus quem faz isso com a nossa vida. Talvez você venha aqui nessa noite para ser lembrado que você precisa se preocupar menos com as coisas deste mundo. Confiar mais no Deus que está fazendo o seu nome, do Deus que está construindo a sua história. Esta é a história do povo de Deus, de um Deus que trabalha pelos seus. Orfa se beijou e se despediu da sogra, e se despediu da história da redenção. No decorrer dos próximos sermões, nós não vamos mais falar de Orfa, da mulher que buscou o seu próprio nome, da mulher que buscou um marido, da mulher que ficou com medo do futuro. Você vem aqui para ouvir que Deus cuida do seu futuro, se você pertence ao povo da aliança. Se apegue ao Deus da aliança, e o seu futuro está garantido. É isso que Ruth faz. Então a primeira lição: não importa quão distante estamos, sempre há tempo, sempre há possibilidade de voltarmos para a casa de Deus, para o povo de Deus. Foi o caso de Noemi. Segundo, a segurança do nosso futuro não está nas coisas deste mundo, mas em Deus. É a história de Noemi com Orfa. Ela disse: olha, a única solução é marido. Case que você vai ter sustento. Ela embarca nessa. Esqueceu que a solução maior era ir debaixo das asas do poderoso, do Senhor, fazer de Deus o refúgio. Noemi não apresentou isso para Orfa, fracassou na sua mensagem, e Orfa fracassou na sua resposta. Terceira lição desta noite: uma verdadeira conversão pode acontecer, mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Há, sem sombra de dúvida, momentos favoráveis, circunstâncias como esta,
um culto onde alguém te convida, você vai à igreja e ouve uma mensagem e muda a sua vida. Mas a verdadeira conversão também surge em momentos assim, em circunstâncias totalmente desfavoráveis. Quem ia imaginar que de uma família que desobedeceu a Deus, foi viver em Moabe, de um casamento errado, que era contra os princípios da lei de Deus, não poderia casar com povos que não fossem de Israel. Quem poderia imaginar que dessa história poderia vir uma conversão tão genuína, e uma declaração tão linda como a declaração de Ruth, uma declaração que continua na história, milênios e milênios. Olha o verso 16, disse porém Ruth, olha o que Ruth diz, vamos ler? Não me instes para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprovesse, e outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmãos, quando você olha para a história da família de Noemi, não era para isso causar tanto impacto assim em Ruth. Quando você olha para as palavras de Noemi, para Orfa e Ruth, não era para Ruth ter reagido assim. Mas a graça de Deus traz pecadores. A graça de Deus vai trazer uma moabita, uma mulher que não tem passado. O passado dessa mulher é feio. O povo dela, se você pegasse a árvore genealógica, os pais, os avós e aí por aí vai, os ascendentes dela, você chegaria em Ló, e na própria filha de Ló. A ascendência de Ruth era de uma mulher que viu o pai, deu bebida para o pai ficou bêbado e se deitou com ele. E aí veio Moabe, e aí surgiu os moabitas. Essa mulher tem passado feio. Essa mulher conviveu com gente que não era grande exemplo de fé, que era a família de Noemi. Essa mulher não foi bem evangelizada por Noemi, de certa forma, porque Noemi diz, volta e cuida de casar, isso que é importante. Olha o verso 15. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo, e aos seus deuses também tu, volta após a tua cunhada. É que talvez ela ainda estivesse vendo Orfa voltando na estrada, ela disse assim para Ruth, olha, a tua cunhada aí, a Orfa, ela voltou para o povo dela, voltou para o Deus dela, volte também. Uma crente evangelizando mal. A fé verdadeira, a conversão verdadeira pode acontecer mesmo em circunstâncias desfavoráveis, mesmo quando a evangelista não é das melhores. Noemi disse, volta para o seu Deus, tem como ser feliz servindo o seu Deus. Ruth diz, não. Olha lá o verso 16, olha a conversão verdadeira dessa mulher. Ela tem uma convicção pessoal. Olha aí o verso 16, olha o finalzinho do verso 16. O teu Deus é o meu Deus. Aqui não é mais por causa de Noemi que ela está indo apenas. Lógico que ela ama Noemi. Ela está fazendo um pacto com Noemi. Mas ela diz, Noemi, tem algo a mais. O teu Deus, Noemi, não é só o teu Deus, Ele é o meu Deus. O Deus que lembrou do povo, agora Ele é o meu. Isso aqui ela está rompendo com anos e anos de inimizade de moabitas com israelitas. De quem confiava em falsos deuses para Deus verdadeiro. Isso é conversão. Conversão é convicção pessoal. É você saber que o Deus é o seu Deus. Deixa eu perguntar para você, você tem esta convicção pessoal? Talvez você é casado com alguém que é crente. Você diz, olha, é nosso Deus, assim e tal, sem saber que é o seu Deus. Talvez você é filho de crente. Você diz, é o Deus do meu pai, é o Deus da minha mãe. Será que você diz, é o meu Deus? Noemi diz, é o teu Deus, Ruth diz, o teu Deus é o meu Deus. Eu abandono os meus deuses, eu abraço o seu Deus, Noemi. A conversão surge em circunstâncias desfavoráveis, porque é a graça de Deus que faz isso. Olha mais, há uma mudança aqui social, não apenas uma convicção pessoal, mas a verdadeira conversão gera uma mudança social. Olha o verso 16 de novo, olha o final do verso 16, vamos ler, o teu povo é o meu povo.
Vamos só até aí, vamos repetir? O teu povo é o meu povo. Mudança social. A conversão é uma convicção pessoal, é individual, é você. Não é o seu esposo, não é a sua esposa, não é o seu pai, não é o seu filho. É você que tem que ter convicção. Mas a conversão é também uma mudança social. Não dá para abraçar o Deus de Noemi e continuar sendo do povo de Moabe. Ruth sabe disso. Ruth diz, o teu povo é o meu povo. Eu abraço o teu povo, eu abro mão do meu povo, porque eu faço parte agora do povo da aliança. Talvez você tenha até uma convicção pessoal com Deus, mas talvez você não quer interagir com o povo de Deus. Porque o povo de Deus é muito difícil. O povo de Israel era difícil demais. É povo complicado, é povo para dar fofoca, é povo para dar briga. Era o povo de Israel. Assim como é a igreja. Assim como é o povo de Deus. Mas a conversão faz com que você diz isso aqui, o teu povo é o meu povo. Agora eu faço parte deste povo. E a conversão é uma decisão para a vida toda. Olha aí o verso de número 17. Uma verdadeira conversão pode acontecer mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Mesmo quando a evangelista não é das melhores, é uma convicção pessoal, é uma mudança social e é uma decisão para a vida toda. Olha aí o verso 17, vamos ler? Onde quer que morreres... Percebe que a frase dela é onde, não quando. Ela não está dizendo, assim que você morreu, eu vou morrer. Não, ela está dizendo, onde você morrer, eu vou morrer. Por quê? Porque a perspectiva de vida de Noemi é bem menor do que de Ruth. Se fosse apenas para cuidar da sogra, Ruth poderia ter dito, eu vou lá, Noemi. E quando você morrer, eu volto para o meu povo. Eu vou reconstruir minha vida, mas eu vou acompanhar você até o último suspiro. Eu vou sepultar você. Não, ela não diz isso. Ela diz, aonde você morrer, eu vou morrer. E onde você for sepultada, eu vou ser sepultada. A minha decisão é para a vida toda, não é apenas enquanto eu vou estar debaixo dos teus olhos. Quantos filhos vão à igreja apenas dizendo, pai, eu vou porque o Senhor manda, então enquanto eu vou para agradar o Senhor. Noemi, Ruth diz, não, eu vou porque eu amei a Deus. Mesmo você morrendo, você vai ser sepultada, eu vou continuar vivendo lá. E quando eu morrer, eu vou ser sepultado lá. Esta é a conversão verdadeira. Deixa eu perguntar, talvez você é daqueles que começam na igreja, mas pensam sempre em desistir. Qualquer coisa faz você voltar atrás. Conversão é decisão para a vida toda. É convicção pessoal e decisão. É isso que nós precisamos. Mas quarta e última lição deste texto. Se a primeira lição é que não importa quão distante estamos, sempre há a possibilidade de voltarmos para o povo de Deus, a segunda é a segurança do nosso futuro, não está nas coisas deste mundo, mas em Deus. A terceira é uma verdadeira conversão, pode acontecer mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Quarta e última lição. A amargura nos impede de ver a graça de Deus trabalhando em nossa vida. Depois desta bela declaração que você ouviu, e essa declaração tem sido repetida em muitos casamentos, inclusive, mas aqui foi de uma nora para uma sogra. Pensa você ouvir isso, uma pessoa dizendo para você assim, não, eu vou com você até o fim. Aonde você for, eu estou junto. Como Noemi vai reagir a tudo isso? Como que Noemi vai reagir ao fato de Deus estar dando pão em Belém, o fato dela ouvir esperança em Belém, o fato dela voltar para Belém, e o fato dela ter uma pessoa ao lado dela que diz, eu vou com você até o final. Como que ela vai reagir? A amargura nos impede de ver a graça de Deus trabalhando em nossa vida. Noemi está amarga. Naturalmente que há motivos humanos para isso. Essa mulher tem dores profundas. Essa mulher perdeu o esposo e perdeu os filhos. Essa mulher tem o coração partido. Mas a amargura nos impede de ver a graça de Deus. Olha como que essa mulher está tão amargurada que ela não vê Deus agindo em favor dela. Olha o verso de número 19. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, vamos ler? Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura
me tem dado o Todo-Poderoso. Ela disse, pare de me chamar Noemi. Noemi significa feliz. A mulher que é a delícia, a minha delícia, a alegria, a minha expressão de alegria. Noemi diz, não me chame assim não, para de me chamar Noemi, eu sou uma mulher amarga. Me chama de Mara, mude o meu nome. Porque o Todo-Poderoso me tem dado amargura. Essa mulher olha para Deus e não vê em Deus a graça. Ela olha para Deus e vê apenas o rigor de Deus para com a vida dela. Olha o verso 21. De Tosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Ela dá ênfase dizendo da forma como Deus fez ela voltar pobre. Ela não está dando ênfase dizendo, e Deus me fez voltar. Ela está perdendo de vista aqui a graça de Deus de fazer ela voltar. Noemi está dizendo assim, se eu tivesse ficado rica em Moabe, Deus nunca tivesse agido, estava bom demais. Não estava não, irmãos. Há 10 anos atrás, a vida dessa mulher não estava melhor, quando ela tinha esposo, quando ela tinha filhos, quando a casa estava repleta de bens, não estava melhor. Sabe por que não estava melhor? Porque ela estava em Moabe, não estava no meio do povo da aliança. Ela estava longe de Deus. Agora Deus está trazendo ela de volta. E ela só vê Deus trazendo ela pobre. Ela não consegue ver graça no meio do sofrimento. E todos nós somos assim. Quando nós sofremos, nós começamos a ter autocomiseração e nós passamos a ter pena de nós mesmos e dizemos tanta coisa e não vemos a graça de Deus. Se tudo vai mal na sua vida, um pastor, um escritor disse algo interessante, ele disse, se tudo vai mal na sua vida, você ainda está vivo, já é graça. Já é graça. Essa mulher está dizendo, eu voltei pobre. Ela não voltou pobre, ela voltou com Ruth. Ela voltou com uma mulher valiosa com ela, mas ela não diz isso, ela diz, olha, acabou tudo. Ela vê Deus como Todo-Poderoso, ela vê a soberania de Deus, mas ela não vê a bondade de Deus. Olha como que ela está numa relação assim com o Senhor. Olha o verso 21 de novo. Olha o finalzinho do verso 21. Visto que o Senhor, está tudo em maiúsculo, Yahvé, o Deus da aliança, se manifestou contra mim. E o Todo-Poderoso me tens afligido. O Todo-Poderoso me afligiu. No verso de número 13, ela vai dizer que o Senhor tem descarregado contra ela. Ela está numa relação brigosa com Deus. Ela não está vendo a graça de Deus em trazê-la. Talvez você é assim. Talvez no meio do sofrimento, da amargura, você não consegue ver a graça de Deus. Nas noites escuras, você não consegue ver as estrelas brilhando na sua vida. Nas noites de sofrimento, você não consegue valorizar porque tem alguém que está te consolando. No meio de tanta dor, tanta luta, você não consegue ver Deus colocando pessoas para cuidar de você. Você não olha para esse lado, só vê as dores, a amargura. Noemi não está perdendo aqui o início da bela história da redenção. Olha o verso de número 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora moabita. Ela não está vendo como que essa mulher se converteu a Deus. Olha o finalzinho. E chegaram a Belém. Quando ela saiu de Belém, o que tinha acontecido? Tinha fome em Belém. E agora ela volta e está no início da colheita de cevada. Ela não está vendo que Deus está cuidando. Ela perdeu isso da mente. Assim como Noemi, talvez você esteja vendo, mas você só está focando. O ângulo do Todo-Poderoso tem pesado a mão contra você. Toda a disciplina de Deus para com as nossas vidas é fruto do amor dele. Deus em nenhum momento deixou de amar Noemi. Em nenhum momento Deus deixou de amar esta família. Em nenhum momento Deus tirou os olhos compassivos deles, mesmo no meio de dor e sofrimento. Talvez você venha aqui nessa noite para aprender a lidar com a amargura que tem tomado conta do seu coração. Talvez você precise se voltar para um Deus que é o Todo-Poderoso, mas Ele não tem apenas pesado a mão sobre você, Ele tenha trazido você com graça. Louvado seja Deus pelas tempestades da vida, porque Ele está criando uma história bela. Noemi não tinha noção nenhuma de que o Todo-Poderoso não estava pesando a mão sobre ela, mas estava colocando ela para estar na história bela da redenção, que envolve Davi, o grande rei, e que envolve Jesus Cristo.
Envolve Jesus Cristo, aquele que sim, esse sim suportou a amargura de Deus. Esse sim foi a cruz do Calvário. Esse sim sofreu toda a ira de Deus. E Jesus não merecia. Ele fez isso por amor. De pessoas como Noemi, de pessoas como Ruth, de pessoas como eu e você. É a graça de Deus que atrai. É a graça de Deus que trouxe para Belém uma mulher rebelde, que saiu da casa, uma mulher amarga, e trouxe para Belém uma mulher que não tinha futuro, como Ruth. E Deus deu a esta família algo precioso, que é fazer parte da história da redenção. Deus fez isso comigo e com você. Deus nos atraiu a Ele com graça maravilhosa. Vamos orar e preparar para a ceia do Senhor. Pai querido, obrigado, Deus, por esta história tão preciosa da redenção. Essa história que mostra como que o Senhor age com graça. Mesmo quando nós pecamos contra Ti, o Senhor vem com a Tua graça e nos surpreende, fazendo o melhor para nós. Esta maravilhosa história de graça superabundando o pecado, se dá na história da humanidade. Quando Adão toma a atitude errônea e rompe com a Tua lei, come do fruto proibido, mas a graça do Senhor é surpreendente e traz a pessoa bendita do Teu Filho, que foi planejado desde os tempos eternos, para vir morrer na cruz do Calvário e ressuscitar 3 dias depois, para nos atrair, para nos fazer um só povo, para que nós pudéssemos nessa noite participar da mesa do Senhor, do banquete do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor não está irado conosco. O Senhor é o Todo-Poderoso, mas o Todo-Poderoso que nos conduz em amor para as coisas que são melhores para o Teu reino. Abençoe, ó Deus, as nossas vidas nesta noite. Abençoe aqueles que ouviram esta mensagem, que eles possam entender a preciosidade da graça em atrair pecadores. Abençoe as nossas vidas em nos alimentarmos da mesa bendita do Teu Filho Jesus Cristo. No nome dele é que oramos. Amém.